Graça e paz em Cristo Jesus. Amém, irmãos. É uma honra estar aqui na igreja Vida Abundante e ministrar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar aos corações dos irmãos. E nesse momento eu convido a amada igreja a abrir em Mateus capítulo 5. Versículo 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. A igreja, bem forte, versículo 12. Regozijai-vos. Feche seus olhos, querido amado irmão. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha falar ao seu coração por intermédio da palavra de Deus nesse momento. Pai querido, somos gratos ao Senhor pela bondade e misericórdia do Senhor que seguirão todos os dias das nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pela igreja una. Somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz, que transforma, que liberta, que restaura, que renova. Fale aos corações por intermédio da doce palavra. É o que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Queridos amados irmãos, você poderia dizer com toda sinceridade do seu coração que você é realmente feliz, mesmo sendo cristão há tantos e tantos anos, que o seu coração está mais cheio de alegria, que vem do alto céus a nós, que a característica da sua vida é a alegria dos céus em você, de maneira que quando você chega no trabalho, quando você chega em casa, quando você chega na igreja, as pessoas podem dizer: que sorriso irradiante, uau! Portanto, queridos amados irmãos, você tem desfrutado da real alegria que Jesus preparou para você? Nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus Cristo iniciando o Sermão do Monte. E ele inicia o Sermão do Monte com essas bem-aventuranças, que também são chamadas de bem-atitudes, vamos dizer, bem-atitudes. Você vai lembrar que o objetivo de Mateus é revelar Jesus. É revelar Jesus como o rei prometido do Antigo Testamento.
Ele é descendente de Abraão. Ele começa dizendo no capítulo 1 que ele é descendente de Abraão. Que Deus prometeu que pelo descendente de Abraão, o que aconteceria? Abençoaria toda a terra. Ele é descendente de Davi. Deus prometeu a Davi, queridos amados irmãos, há 1000 anos antes de Davi nascer, que de seu trono alguém reinaria para sempre. Então aqui está Jesus agora cumprindo tudo isso. João já batizou o Senhor Jesus. E ele inicia o seu ministério. E ele vence Satanás na tentação no deserto. Então agora ele sobe no monte mais ou menos a noroeste no mar da Galileia. Mais ou menos a noroeste do mar da Galileia, como faziam os mestres daquela época. E ele sentou e a multidão afluía ao seu redor. A partir dali ele começa a pregar o sermão da montanha. O sermão da montanha é chamada também código de ética dos cristãos do reino. Vamos dizer? Código de ética dos cidadãos do reino. Queridos irmãos, o sermão da montanha não salva ninguém pela obediência. Você é salvo pela fé. Pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você agora vai viver para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, obedecendo a palavra de Deus. E nesse texto tão precioso, irmãos, o sermão histórico, Jesus quer nos ensinar como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar como cristãos, como cidadãos do reino dos céus. E ele começa dizendo, acompanhe o versículo 3 ao 11, 9 vezes que somos bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Bem-aventurados, querido amado irmão, aqui significa feliz. Bem-aventurado aqui significa próspero. Bem-aventurado significa abençoadíssimo. A ideia aqui no texto é que nós encontramos em Deus a real felicidade. Independente dos momentos que você passa, independente das adversidades, independente dos momentos da vida, queridos irmãos. E se você olhar para as atitudes de Jesus, vai ficar claro para você que não vai ser na riqueza, que não vai ser provavelmente nos empreendimentos humanos, que não vai ser nos aplausos, quem sabe você vai receber desse mundo, que a sua verdadeira felicidade, irmãos, a sua verdadeira felicidade, queridos amados irmãos, está em Deus e nas bênçãos que Ele tem para você. Ao olhar para esse texto, eu convido a você a descortinar tudo aquilo que impede de você aprender a palavra de Deus. Eu convido a você tirar toda a venda dos seus olhos, porque Deus nos apresenta aqui os bem-aventurados do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer, os bem-aventurados do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao olhar para esse texto, eu espero sinceramente que você veja a sua fotografia. E quando você olhar para o texto, que você diga, sou eu, sou eu, sou eu, louvado seja o Senhor. Que você diga, sou eu, sou eu, sou eu, bem-aventurado do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz inicialmente que os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. Vamos repetir? Os bem-aventurados de Jesus, mais forte, os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. O Senhor começa dizendo no versículo 3, bem-aventurado o quê?
humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem forte a igreja. Bem-aventurado. Há duas palavras no grego para essa palavra humildade. A primeira palavra pobre significa ausência de coisas supérfluas, que é ter o básico, que é ter o necessário, que é ter o essencial para a vida. Então, no idioma, na época de Jesus Cristo, em que foi escrito, era a ausência de supérfluo, era ter o básico. A melhor tradução para essa expressão humildade significa miserável, significa mendicante, significa um ser, alguém que rasteja ao pó. Essa palavra que Jesus usa aqui para humilde, que significa pobre, que significa que está à espera de misericórdia, quem é totalmente necessitado, quem é totalmente dependente da graça de Deus, da graça divina, quem não tem nada a oferecer. Queridos irmãos, só quem espera receber das mãos de Deus. Então essa pessoa ela é bem-aventurada porque ela enxerga corretamente. Ela se enxerga corretamente. Ela sabe que é uma pecadora. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele é um miserável. Ele sabe que rasteja no pó, na podridão do seu pecado e carece desesperadamente da graça de Deus, da graça divina. E quando essa pessoa se enxerga na sua pobreza e entende quão fraco, quão débil, quão necessitado ela é, ela olha para o Senhor Jesus Cristo e crê nele como Senhor e Salvador. Como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Aquele que crê em Deus é uma nova criatura. As coisas velhas se foram e eis que tudo se fez novo. Quando essa pessoa ela crê no Senhor, ela é justificada. A consequência que ela recebe, o maior de todos os presentes, versículo 3 diz o quê? Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Só pode entrar no reino dos céus aquele que reconhece que não tem nada a oferecer ao Senhor, que é um pecador, que é um miserável, que é sujo, que rasteja ao pó, que merece o inferno, que merece o lago de fogo e enxofre, que carece desesperadamente da graça do eterno, da graça de Deus. Somente quando o homem coloca a sua esperança totalmente em Deus, na pessoa bendita, maravilhosa de Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, quando ele crê no Senhor e Salvador, é declarado justo no tribunal de Deus. Quando ele é totalmente dependente da graça de Deus, ele crê o presente que o Senhor Jesus diz que a herança dele é o reino dos céus. Irmãos, só pode entrar no reino dos céus aquele que enxerga o tamanho da sua maldade. E só pode entrar no reino dos céus quem enxerga o tamanho da bondade e da graça de Deus, da graça divina, da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas os bem-aventurados de Jesus, eles se enxergam corretamente, porque tendo consciência o quão maus eles são, porque eles tendo consciência quão grande é o perdão do Senhor, que Deus lhe concedeu, agora eles ficam tristes, eles ficam chateados, eles ficam angustiados pela sua inadequação, pelos seus pecados, pelos seus tropeços, pela maneira que eles derramarão em lágrimas na presença do Senhor, pela maneira que eles ficarão com o coração contrito diante do Eterno. Aí Jesus diz o que no versículo 4? Bem-aventurado os que
Os que? Os que choram. Aqui não é o chorão não, meu irmão. Não é aquele que chora por qualquer coisa não, irmão. Não é o que chora, meu time perdeu, não. Não é aquele que chora, pobrezinho de mim, não é aquele desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ninguém gosta de mim. Queridos amados irmãos, é aquele que chora reconhecendo que a sua vida não agrada a Deus. É aquele que chora reconhecendo que não conseguiu adequar naquilo que ele deveria ser. É aquele que chora reconhecendo que ele tropeça e lhe dói a alma, porque o seu desejo é viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Essa pessoa vai chorar pelos seus pecados, porque ela se enxerga corretamente. Essa pessoa vai dobrar os seus joelhos na presença de Deus, na presença do Eterno, na presença do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus promete: se você anda chorando porque a sua vida não agrada a Deus, se você anda chorando porque os seus pecados ofenderam a santidade de Deus, se você anda chorando porque tem apagado o Espírito Santo de Deus, o Senhor promete que vai consolá-los. O Senhor promete que vai consolá-los. Meu irmão, Deus perdoa os pecados, Deus te purifica, Deus vai tirar o pecado de você, querido amado irmão, querido amada irmã, e no final você estará na presença do Senhor, sem pecado, porque Cristo, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, querido amado irmão. Portanto, os irmãos, se você está chorando por causa dos seus pecados, se você está triste por aquilo que desagrada a Deus, por aquilo que angustiou o coração de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você será consolado pelo Senhor, você será consolado pelo Pai, você será consolado por Deus. Que bênção maravilhosa! Que bênção maravilhosa! Que você chora, o Senhor perdoa os seus pecados e consola o seu coração. Ânimo, querido amado irmão. Coragem, querida amada irmã. O Senhor consola a sua alma. Ânimo, reanima a sua vida. Eu lembro daquela maravilhosa promessa que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Quando ele fizer descer do céu a nova Jerusalém, ataviada com cordeiro, ataviada para o seu esposo, não é? E uma voz saindo, versículo 3 diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. E eles serão povo de Deus, e Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a morte não existirá mais. Já não haverá mais luto, não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está no trono dirá: eis que faço novo todas as coisas. Escreve no nome do livro, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, nós precisamos enxergar corretamente. Você se acha bom? Você se acha o bambambam da vida? Você se acha o melhor do que os demais? Diante do Senhor não passamos de miseráveis pecadores. E carecemos da graça divina. Carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, querido amado irmão, humilhe-se. Humilhe-se. Humilhe-se diante da presença do Senhor Jesus. E creia diante de Deus que eu não sou nada, que sou totalmente dependente dEle, que você derrame lágrimas dos seus pecados, da sua vida, que tem desagradado a Deus, que tem ofendido a santidade do Eterno, a santidade de Deus, que o Senhor não prometeu somente o reino dos céus, mas promete enxugar as lágrimas dos seus olhos. Os bem-aventurados do Senhor se enxergam corretamente. E você se enxergue corretamente. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
você seja menos julgador, você vai ser menos intransigente, você vai ser menos exigente, achando que as pessoas têm que fazer da forma que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Os bem-aventurados de Jesus se enxergam corretamente. E o texto continua nos apresentando os bem-aventurados de Jesus Cristo. Os bem-aventurados, além de enxergar-se corretamente, em segundo lugar, eles são transformados pelo Senhor. Vamos dizer, os bem-aventurados do Senhor Jesus são transformados pelo Senhor. Vamos ler versículos 5, 6 e 8. Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados. Versículo 8. Bem-aventurados, porque verão a Deus. No versículo 5 diz que os bem-aventurados, os mansos, aqui não é aquela pessoa lesada não, meu irmão. E não faz nada, não é? Que precisa de um choque de 220 para funcionar, não é esse não, irmão. Manso aqui no grego é alguém humilde. Manso aqui é aquele que submete a vontade de Deus para a sua vida. Manso aqui é aquele que é controlado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que compreende a sua soberania, que compreende a providência, que compreende a direção, que compreende o caminho de Deus para a sua vida, ainda que seja aquilo que ele não queria, ainda que ele, querido amado irmão, tenha um outro desejo. Entretanto, ele não vai revelar, ou melhor, se rebelar. Ele não vai se revoltar. Ele não vai criar um motim, não é verdade? Mas ele lhe dirá o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra e nos céus. Manso é alguém que é submisso a Deus, está satisfeito em Deus. E seja qual for a circunstância que viver na vida, Deus o ama, Deus controla tudo, Deus cuida dele, Deus cuida dela. Não há razão para você se desesperar, querido amado irmão. Não há razão para você entrar em pânico, querido amado irmão. Bem-aventurados os mansos, os submissos. Jesus diz o que no versículo 5? Eles herdarão o quê? A terra. Eles herdarão a terra prometida, sim, quando o Senhor vier. Mas preste atenção, meu querido. Na presente vida, isso se aplica muito bem, sabe por quê? Se você é ansioso, se você é aflito, se você é irado, se você é angustiado, se você é agoniado, se você, querido amado irmão, você não vai desfrutar a vida nessa terra. Por quê, pastor? Se você é alguém que só murmura, só reclama, é um chato, é um mal-agradecido, é sempre um insatisfeito, não é verdade? Você não vai herdar a terra. A vida para você vai ser uma encheção de paciência. Uma encheção de paciência. Mas se você foi controlado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser feliz nessa terra. Você vai ser feliz nessa vida. Você vai poder dar risadas no dia da prova. Você vai herdar a terra prometida, sim, mas você vai ter nessa vida terrena passageira uma vida abençoada. Por quê? Porque você não é controlado pelas circunstâncias da vida. Você não é controlado pelos momentos que lhe cercam. Você não é controlado pelos humores, mas você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode falar um amém?
Mas os bem-aventurados são também transformados por Jesus, porque ele tem o quê? Fome. Tem fome, sede de justiça. Meus irmãos, vamos falar a verdade. A maioria de nós não entende muito bem o que significa isso. O que diz aí no versículo 6? Bem-aventurado o quê? Os que têm fome e sede de justiça, por quê? Irmãos, nós brasileiros, nós vivemos numa cultura de abastança impressionante, não é verdade? Nenhum país, querido, amado irmão, tem fartura que nós temos lá no Brasil, sim. A variedade de comida que nós temos lá, não é verdade? Quando a gente vai no acampamento de jovens, na minha adolescência, na época do pastor Patente, na presbiteriana lá, irmãos, tem batata, tem arroz, tem feijão, tem macarronada, tem chuchu, tem carne, tem feijoada, tem tudo, irmãos. Tem linguiça. Nem se fala aqui nos Estados Unidos, irmãos. Tanto de coisa que eu estou ganhando. Olha aqui, ó. A irmã Jandira todo dia chega lá com uma coisa. Que maravilha, irmãos. Queridos, esse povo da Bíblia, para você entender, eles não tinham a abastança que a gente tem. Algumas vezes eles caminhavam na região desértica por dias, sem comida e água. Imagine eles no deserto ficando dias e dias sem comer, dias e dias sem beber água. E quando Jesus usa essa metáfora, eles entendem muito bem, versículo 6 diz o quê? Bem-aventurado os que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. O que significa isso, pastor? É entender o que você mais precisa na vida para a sua sobrevivência. Que justiça aqui? É ter fome e sede de se adequar à semelhança, imagem do eterno, a semelhança de Deus, que é Jesus Cristo. Significa ter fome e sede de uma vida santa. Significa ter fome e sede para agradar a Deus. Significa desejar tanto a Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida que manifesta a bondade de Deus. Irmãos, que você deseje isso mais do que pão. Que você deseje mais isso do que água. Que você necessita disso para a sobrevivência. Fome e sede de justiça. É ter um desejo intenso por ser piedoso. É ter um desejo intenso em ser controlado. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. É ter um desejo intenso por ser alguém que vive uma vida de santidade e obediência às Sagradas Escrituras, que vence o pecado para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, só vai ter esse desejo no coração quem crê em Jesus. O homem natural, ele quer o quê? Ele quer a carne, ele quer estar na gandaia, ele quer beber todas, ele quer fumar todas, ele quer tomar todas, ele é um epicureu. O que é isso, pastor? Vamos aproveitar a vida, porque a vida vai passar. Igual que cantou, né, no Brasil, deixa o quê? Que é estranho lá, esquisito. A vida me levar, deixa não sei o que lá. É um epicureu, não é, né, queridos irmãos? Vamos aproveitar, vamos para a gandaia, vamos para a boate, vamos para a danceteria, não é? Vamos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã.
Mas quem tem Jesus no coração entendeu que a maior alegria é ter comunhão com o Eterno, é ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Hebreus 12, versículo 14 diz o quê? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Sem a qual o quê? Ninguém verá a Deus. Então, queridos amados irmãos, você não pode se contentar com seus pecados e dizer: ah, eu sou assim mesmo, já era. Ah, eu sou sanguíneo mesmo. Ah, eu sou explosivo mesmo. Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Você tem que ter fome e sede de mudança. Você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me molde a tua imagem. Senhor, me faça parecido contigo. Senhor, me liberta desse pecado, desse vício, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados de Jesus são transformados por Ele. Vamos dizer, os bem-aventurados de Jesus são transformados por Ele. E por eles serem transformados por Jesus, versículo 8 diz o quê? Acompanhe. Diz que eles são limpos de coração. A palavra para o limpo aqui no grego é a palavra catarse. Catarse, vamos dizer? Catarse. No português que significa purificação. É ser limpo de coração. É ter um coração purificado. É ter um coração lavado pelo sangue do Cordeiro. É ter um coração limpo e transformado pela obra de Jesus Cristo. A obra redentora. A obra de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, querido amado irmão. Ninguém te amou como o Senhor nosso Deus. A lança da ira do Senhor Jesus Cristo. A lança do Deus eterno. Feriu o Senhor Jesus Cristo. Para que nós tivéssemos a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o nosso coração foi lavado pelo sangue de Jesus, ele não estará mais dividido. A nossa promessa é que nós veremos a Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção maravilhosa, vida abundante. Que nós veremos a Deus. Você pode dizer um amém? Que o Senhor Jesus Cristo purifica a sua alma. Que o Senhor Jesus Cristo purifica o seu coração. O texto diz em terceiro lugar, que os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Olha que maravilha. Vamos dizer? Os bem-aventurados. Forte, vamos lá? Os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Vamos ler bem forte. Versículo 7 e depois o 9, vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Versículo 9. Bem-aventurado, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos amados irmãos, gostar de quem gosta da gente é fácil, não é verdade? Gostar de gente que trata a gente com carinho, que todo dia chega lá. Você chega lá no apartamento com tanto de presente, né? Tanto de presente que a gente está recebendo, que maravilha, irmãos. Gostar de quem gosta da gente é fácil demais, irmãos. Gostar de pessoas que tratam a gente bem, que nos beijam, que nos ajuda, que nos abraça, que nos abençoa, é fácil. Entretanto, gostar de gente que só dá trabalho é um grande desafio, não é, pastor? Gostar de gente que só tem uma palavra de crítica, só critica, só enche paciência,
Só tem palavra ruim. É só a graça de Deus, não é verdade? É só a graça do Eterno. Meus irmãos, mas a palavra nos ensina. A palavra de Deus não nos ensina a gostar de todo mundo. Nos ensina a amar, que é mais forte ainda. Que é mais forte ainda. Aí você pode ter paciência com alguém que não merece a sua paciência. Quando Deus concede a você um coração misericordioso. Misericórdia é você colocar o coração na miséria do outro. Misericordioso é você ter compaixão dos outros pelos seus pecados, porque você é pecador e Deus teve compaixão de você. Misericordioso é você sentir a dor do outro, não só na teoria, é fazer algo para aliviar aquela dor. Misericórdia é ser um instrumento de transformação na vida dos demais, na vida dos outros. O texto diz no versículo 7, bem-aventurado quem é misericordioso. Vamos dizer, bem-aventurado quem é misericordioso. É quem tem o coração paciente com o próximo. É quem é pecador, querido amado irmão, e reconhece a graça do Senhor na sua vida, que foi o Senhor que o salvou. Misericordioso é quem é perdoador com o outro. É quem põe o coração na miséria de um outro. É quem faz alguma coisa para mudar a situação miserável do outro. A melhor coisa a se fazer por quem tem misericórdia é anunciar o Evangelho. Queridos amados irmãos, lá no Brasil eu falei assim, aquelas 10 famílias vão estar ali. E eu vou falar do amor de Deus. Toda terça-feira nós nos reunimos ali. Pastor Patente toda terça-feira tem ido lá. Tem levado a reflexão. Eu tenho tocado. Queridos irmãos, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. É anunciar o Evangelho, sabe por quê? Porque o homem sem Deus está caminhando a passos largos para o inferno. Está debaixo da ira de Deus. Está vivendo debaixo de uma angústia e sofrimento. Está com uma vida sem paz na alma. E quando você tem misericórdia, o pecador sofrido, então você anuncia que Cristo vai libertá-lo. Que Cristo vai libertá-lo. A Bíblia diz que se você é realmente misericordioso, Deus vai ter misericórdia de você. Os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Vamos dizer, os bem-aventurados de Jesus abençoam os demais. Mas não só abençoam os demais com um coração perdoador e paciente, mas são pacificadores de Jesus. A palavra do grego para pacificador. Pacificador é o fazedor da paz. Pacificador é aquele que promove a paz. Pastor, como que eu faço isso na prática? Primeiro, você prega o evangelho para o pecador. Você prega o evangelho para o pecador. Ele se arrepende. Ele é uma nova criatura. Ele vai ter paz com Deus. Então, queridos amados irmãos, você é o quê? Você é um pacificador. Você é um pacificador. Em segundo lugar, você é um instrumento de reconciliação entre seus irmãos. Quando você vê 2 sujeitos ali brigando, o que você faz? Você chama os 2 ali, vamos tomar um cafezinho, não é verdade? Você escuta de um lado, escuta do outro. E se são crentes, irmãos, eles vão se reconciliar.
E você foi o quê? Um pacificador. Você vai ser reconhecido como filho de Deus. Você pode falar um amém? Quero perguntar para você, querido amado irmão, querida amada irmã. Você já foi agente de reconciliação de alguém? Você conhece a história de algum irmão que não olha na cara do outro? Você tem influenciado sobre essa pessoa que está com o coração pedrado? Um coração nervado? Um coração congelado? Um coração insensível? E você não fala nada a respeito? Será que você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, vai ser um pacificador na vida do outro. Se você é filho de Deus, vai ser uma bênção na vida do outro. Se você é filho de Deus, vai ser um agente de paz. Que sejamos a igreja Vida Abundante, uma comunidade de pacificadores. Que sejamos instrumento de reconciliação. Que sejamos e coloquemos pessoas que não se falam mais a se reconciliarem. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu lecionei como professor no Colégio Presbiteriano lá em Minas. 10 anos no Colégio Presbiteriano. A disciplina Ensino Religioso. E eu fiz muito isso, queridos irmãos. Eu pegava o adolescente. Eu pegava a criança. Eu colocava frente a frente. Queridos amados irmãos, isso traz cura, isso traz transformação para os corações de forma abençoadora e transforma a vida da igreja, transforma a igreja. Em último lugar, a Bíblia fala que os bem-aventurados de Jesus enfrentarão opositores, vamos dizer. Os bem-aventurados de Jesus Cristo enfrentarão oposição. Versículo 10, 11 e 12. Vamos só ler o 10, vamos lá? Bem-aventurado. Queridos amados irmãos, se você é perseguido por causa do Evangelho, você é um bem-aventurado, sabe por quê? Porque você tem o reino dos céus. Você tem o reino dos céus. Se você tem crido no Senhor, se você tem sido fiel e as pessoas te perseguem, é um sinal que você não é cidadão dessa terra, que você é um cidadão dos céus, dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 diz o quê? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares. Ou seja, afrontarem a você com injúrias, vos perseguirem, mentirem dizendo todo mal contra vós. Então, queridos irmãos, se alguém afrontarem você com injúrias, se afrontarem vocês com impropérios, não é? Se te ofenderem, se falarem mentira ao teu respeito, se perseguirem a sua vida, diz o texto, o quê? Versículo 12. Regozijai-vos e exultai. Exultai aqui é salte de alegria, é salte de alegria, é salte de alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesmo aqueles que diziam ser irmãos em Cristo Jesus, quando perseguir você, quando injuriarem você, quando falar mal de você, quando detonar a sua vida, irmão, por causa do Evangelho, porque você é de Jesus Cristo. Você é um bem-aventurado. Não somente regozije, mas pule de alegria. Pule de alegria.
Pule de alegria, porque o seu galardão no céu está aumentando. Grande é o seu galardão. Grande é o seu galardão. Grande é o seu galardão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você está sendo perseguido, porque é fiel a Jesus, porque confronta o pecado, porque exalta Cristo, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, e isso vem do Senhor, e o seu tesouro no céu está aumentando, a sua recompensa será ainda maior, e a paz de Deus vai reinar no seu coração. Amém. Quero chamar a equipe de louvor. No final desse sermão, quero perguntar a você: você tem desfrutado bem da alegria do Senhor? Talvez você não entendeu que a sua alegria plena não está em ser a pessoa mais bem-sucedida dessa terra. Que a sua alegria plena não é ser o membro mais rico da sua família. Que a sua alegria plena não está nos prazeres exacerbados, na sexualidade. Se você não entendeu isso, você não tem alegria plena, porque Deus tem que ser o seu bem maior. Deus tem que ser o seu bem mais precioso. Você é um dos bem-aventurados de Jesus Cristo. Você sabe que é ser totalmente dependente da graça de Deus e tem chorado por causa dos seus pecados. Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus e pode ser chamado de manso. Você tem fome e sede de ser parecido com o Senhor. Você tem um coração misericordioso e perdoador. Você tem sido ou tem tido um coração misericordioso. Um instrumento de reconciliação entre pessoas e com Deus para com os homens. Você tem ficado firme no dia da prova, no dia da cara feia, no dia do tapa na cara. Fique em pé, querido amado irmão. Que Deus tem misericórdia de nós. O Senhor quer dar alegria plena nele. Que você se arrependa hoje dos seus pecados. Que você se arrependa hoje das suas idolatrias. Que você se arrependa em não ter a sua alegria plena no Senhor. Creia em Jesus como Senhor e Salvador. Encha-me, Senhor, diga, encha-me, Senhor, da tua alegria, e Deus vai te encher da alegria, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pastor Davi vai fazer essa oração. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Você é um bem-aventurado de Jesus. Agradeça ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento. Você pode agradecer ao Senhor. Você pode falar palavra de gratidão. Em nome de Jesus, Pastor Davi. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pela maneira maravilhosa como o Senhor falou ao nosso coração. Meu Deus, muitas vezes nós gastamos tanto tempo lamentando e murmurando, reclamando, criando tantas dificuldades com os outros, quando na realidade deixamos de agradecer, porque somos bem-aventurados. Deus, a tua palavra foi explanada nesta manhã de maneira clara. Que a tua bênção, a tua graça esteja sobre os corações que receberam a palavra e que permitam que seja
frutificado em cada coração, Senhor, para que nós possamos olhar para a bênção maior, a bênção de sermos bem-aventurados. Senhor, que gastemos tempo agradecendo ao Senhor pelas bem-aventuranças, Senhor, e pela vida que possamos levar e levar outros a verem que poderão também ser abençoados, ser bem-aventurados, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor possa derramar a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas e que despertemos para a graça maior, as bem-aventuranças, porque se assim fizermos, o reino do céu será nosso. Senhor Deus, obrigado pela vida do teu servo, pastor, que esteve, Senhor, trazendo a palavra de edificação nesta manhã. Que possamos glorificar o Senhor em cada momento da nossa vida, pela vida dele. Senhor, mesmo em meio à luta, à dificuldade que eles estão passando, sabemos que eles são bem-aventurados. E que em nome de Cristo Jesus o Senhor possa nos despertar para reconhecermos as bem-aventuranças e sermos abençoados pelo Senhor com o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarta-feira nós teremos o culto de oração e ministração da